Bom dia, boa tarde, boa noite, para qualquer que seja a hora e o lugar que você esteja me assistindo. Meu nome é Antônio Chaves e eu estou gravando esse vídeo para a matéria de Química Orgânica do professor Luiz César, no curso de Biotecnologia da UFPB. E bom, o tema da aula de hoje, da videoaula de hoje, é sobre os halogênios e os gases nobres da tabela periódica. E bom, vamos começando aqui logo pelos primeiros, né, que são os halogênios. Os halogênios, eles fazem parte da família 7A, do grupo 7A. Portanto, isso significa que eles possuem até 7 elétrons na camada de valência, faltando apenas um para o octeto, ou seja, eles fazem uma ligação covalente para poder atingir o octeto. Só a título de curiosidade, isso não é uma informação muito importante, mas o nome halogênios deriva do grego, que significa formadores de sais. Não é informação muito importante, é apenas uma curiosidade que eu quis trazer. Por causa dessa sua propriedade de fazer uma ligação química, é muito comum a gente encontrar os halogênios na sua forma diatômica, que é quando eles estão ligados a um par idêntico ao seu, eles estão ligados a um átomo igual a ele. Por isso a gente representa muitos átomos dos halogênios encontrados na natureza com o número 2 aqui do lado. Isso significa que o átomo aqui está ligado a um outro átomo idêntico a ele. Como exemplo aqui o flúor, que está flúor com 2 aqui, significa que o flúor ele foi encontrado com um outro flúor se ligando a ele. A mesma coisa com o bromo e outros halogênios. Falando um pouco das suas propriedades, os halogênios em geral são átomos que possuem uma alta reatividade, uma alta volatilidade, e são elementos muito tóxicos, são elementos assim muito difíceis de se lidar, com exceção do iodo. O iodo em particular, ele aparenta ter propriedades bem mais amenas ao ser humano. Bom, mas além do iodo, quais são esses elementos, quais são esses átomos halogênios que a gente está falando a respeito? Vamos começar por um deles, que é o flúor. O flúor, de longe, é o elemento mais eletronegativo da camada de valência. Isso significa que o flúor ele tem uma alta capacidade de capturar elétrons para a sua eletrosfera para poder cumprir o seu octeto. O flúor, ele por si só é um gás altamente corrosivo. Porém, mesmo sendo um gás difícil do ser humano se trabalhar, ele possui várias propriedades interessantes. Ele pode fortalecer estruturas ósseas, estruturas de cálcio, o que o torna ele uma fonte, um recurso muito interessante para a indústria odontológica, que pode usar ele para produzir medicamentos e outros produtos referentes aos dentes das pessoas. Então é um produto que, mesmo sendo difícil de se lidar, mesmo ele tendo aquela propriedade corrosiva, ainda é possível extrair dele outras propriedades benéficas às pessoas. Temos aqui também o cloro. O cloro é um elemento bastante utilizado para tratamentos de água, principalmente de esgoto, porque ele tem uma ótima capacidade de matar micro-organismos. Então, ele é para esterilizar tanques de água, uma quantidade de água que vai ser destinada a um certo local, até mesmo para consumo. É muito interessante se utilizar cloro para limpar. Uma aplicabilidade mais próxima do nosso cotidiano é que o cloro é um dos componentes do HCl, o ácido clorídrico, um dos átomos mais fortes do mundo, e que ele está presente no nosso estômago para fazer a nossa digestão. É só um exemplo mais próximo que a gente tem do cloro para o nosso cotidiano. Além disso, nós temos o bromo. O bromo, que é um elemento volátil, instável, reativo. E mesmo com todas as propriedades, o bromo ele é muito interessante para a indústria, pois ele é usado como aditivo de combustíveis. Afinal, ele é um agente, ele pode formar agentes não inflamáveis. Também é usado para desinfetantes, remédios, tem propriedades interessantes para medicamentos. Então é um átomo multimodal, por assim dizer. Dentre os halogênios nós temos um ser bem peculiar, que é o astato. Gente, o astato é o elemento mais raro na Terra, sem brincadeira. Ele é tão raro, é tão difícil de achar esse elemento, que até agora apenas 31 gramas, repito, apenas 31 gramas desse elemento foram encontrados no planeta. Na verdade, não é nem que foram encontrados, é estimado de que haver apenas 31 gramas desse elemento no planeta. É difícil de achar ele. Ainda bem, porque é um elemento radioativo, então assim, você não tem que se preocupar tanto, né? Partindo para
outro átomo, nós também temos o iodo. O iodo, gente, é o nosso famoso sal de cozinha, né? Que a gente usa na culinária normal para apimentar a comida. Mas o que muita gente não entende é que ele também tem uma propriedade muito interessante, que é, como posso falar, a dieta do iodo no nosso cotidiano, ela é fundamental para prever certas doenças. O iodo, ele possui certas propriedades que podem ser usadas para remédios. Entre eles, ele é muito utilizado para combater o bócio. O bócio, ele é uma deficiência que ocorre no nosso organismo quando a gente não ingere as quantidades de iodo necessárias. Ele começa a formar protuberâncias no nosso pescoço por causa de problemas na tireoide, já pelo desequilíbrio da quantidade de iodo no nosso organismo. Ou seja, ele acaba se tornando um ato muito importante para o nosso cotidiano, para manter as funções vitais do nosso corpo sempre em atividade normal. Então o iodo, como eu disse, é um elemento que tem propriedades bem mais amenas para o corpo humano nas quantidades devidas. Portanto, é outro elemento assim que acho que todos é o mais famoso de todos aqui do halogênio e é o mais utilizado por nós no nosso cotidiano, junto com o cloro. Ademais aqui vamos falar deles, né? Os grandes, os famosos gases nobres, que são a família 8A. Logo, se eles são da família 8A, isso significa que eles possuem o octeto completo. Ou seja, eles não estão faltando, não está faltando basicamente nenhum elemento para esses átomos eles atingirem a sua estabilidade. Portanto, se eles não precisam fazer uma ligação, eles são átomos extremamente estáveis, dificilmente se combinam com outros. Logo, eles possuem uma baixa reatividade. E se possuem uma baixa reatividade, eles são muito encontrados de forma isolada, de forma simples, monatômicas. Então, assim, é um átomo que é chamado de gás nobre. A gente tem essa visão estereotipada que o gás nobre a visão de que ele é um gás que não se mistura com ninguém, que ele é esnobe, mas é só o jeito de dizer. Graças a essas propriedades dele ser um octeto completo, ele, diferente dos halogênios, eles são elementos inodores, incolores, não são inflamáveis e não são tóxicos, ao menos nas devidas quantidades. Eles não são elementos tóxicos para o ser humano. Vale a pena recitar que os átomos dos gases nobres, eles não são 100% inertes. Acreditava-se que os átomos dos gases nobres eram 100% inertes, porém essa teoria já caiu por terra, pois não é natural, né? Na natureza não se encontrava eles formando compostos, mas descobriu que eles não são 100% inertes porque artificialmente, através da produção de compostos em laboratórios, descobriu-se que dá sim para criar compostos com os gases nobres. Lembrando, isso não é natural. Os compostos com os gases nobres não são naturais. Eles são artificiais, porque eles são feitos em laboratório, forçando a reação deles. E bom, vamos citar aqui alguns dos gases nobres para a gente ter uma noção mais específica de cada um. Vamos começar aqui primeiramente pelo hélio. O hélio, gente, é o segundo elemento mais comum no universo. E basicamente, sem brincadeira, quando você sai da atmosfera, você consegue, se você usar qualquer detector, você vai perceber que existe uma quantidade absurda de hélio fora da atmosfera. Então, assim, ele é um átomo muito comum no vácuo, no espaço. Se você enfim, é assustador o alcance a quantidade desse elemento aqui no universo em comparação ao nosso, né? Ao nosso planeta. O átomo de hélio, ele é obtido através do decaimento de urânio, através de reações radioativas, entende? De colisão, de fissura. No caso do urânio é mais de fissura mesmo.
fissão nuclear. E dentre as aplicabilidades do hélio, ele é muito comum em combustíveis de balões, combustíveis assim, ele é muito usado para aeronaves, perdão, gente, não é combustível não, perdão, mas ele é muito utilizado para Zeppelins, que são aqueles balões que ficam voando por aí, dirigíveis, a gente chama de dirigíveis, né? Balões, por quê? Eles são elementos não inflamáveis, eles substituem outros elementos, como nitrogênio, porque eles não são tão inflamáveis quanto eles. Portanto, é mais seguro utilizar o gás hélio nesses balões, porque evita mais risco de acidente. Passando aqui, nós temos o argônio. O argônio, gente, é o elemento, é o gás nobre mais abundante na Terra. E a gente praticamente obtém ele através do decaimento do potássio. Só uma outra forma assim como a gente obtém o hélio. E bom, a gente conhece muito o argônio porque ele é muito usado em lâmpadas. Porque ele previne a oxidação dos filamentos de tungstênio dentro da lâmpada. Vale a pena citar também que o criptônio, que é esse elemento, esse Kr, que é outro gás nobre, ele também possui uma propriedade similar à lâmpada. Então aqui eu aproveitei e tomei a liberdade de citar 2 em 1. Temos aqui também o xenônio. O xenônio, ele possui propriedades muito semelhantes, ele é usado muito para faróis de carro. Temos aqui também o neônio. E tipo assim, parece besteira, mas é dele que surgiu as lâmpadas neon. É meio óbvio isso, mas ele possui uma capacidade, quando ele é excitado eletricamente, ele acaba emitindo fótons de cores mais vibrantes, sabe? Então assim, ele é muito mais usado para formar luz neon. Basicamente, a sua natureza permite que quando ele é excitado, ele não emite só uma simples luz. Ele faz com cores diversas, tá? Não é monocromático. A luz monocromática. Isso também depende de outros elementos que estiverem envolvidos dentro da lâmpada, mas enfim. Temos aqui também o radônio. O radônio é um elemento que também é obtido pelo decaimento de urânio, só que ele é muito utilizado para tratamentos, para radioterapia. Então a gente consegue enxergar nesse elemento uma união entre a saúde e a sua radioatividade. Ou seja, ele pode ser usado beneficamente para a sociedade, para a humanidade, através de tratamentos de saúde. E bom, dentre os gases nobres aqui, todos que eu citei aqui, minha gente, são gases nobres naturais encontrados na natureza. Perfeito. No entanto, a exceção aqui da regra é esse novo elemento aqui, o organessônio, que de todos os átomos gases nobres, ele é um átomo recente, é um dos átomos mais recentes que foi descoberto artificialmente. Artificialmente eles já conseguiram produzir um gás nobre que atingindo o octeto através de experimentos. E bom, eu fiz aqui um rápido corte aqui porque eu precisava verificar, porque o organessônio, ele, se eu não me engano, foi descoberto por cientistas russos, físicos russos, e foi descoberto em 2002 também. E bom, em geral são esses aqui os gases nobres que a gente possui aqui no nosso grupo 8A. E só um adendo, mais um aprofundamento nos seus conceitos. Os gases nobres, eles são úteis, além dessas aplicabilidades que eu exemplifiquei, os gases nobres também são muito úteis em aplicações nas quais não se quer reação química, nas quais você não quer que um produto ocorra. Por exemplo, eles são muito utilizados em tanques de oxigênio embaixo da água. Por exemplo, o hélio ele é muito usado para isso.
em tanques de oxigênio embaixo d'água, porque ele impede que reações de oxigênio estraguem os tanques devido à alta pressão do mar em cima dos tanques, sem causar uma reação química com oxigênio, porque senão isso iria contaminar o ar respirável do mergulhador. E também, só mais um adendo, vale ressaltar que a forma como a gente adquire os gases nobres é através de capturações pela liquefação, seguida de destilação fracionada. É assim que a gente obtém os gases nobres para a gente poder usar eles e aplicá-los em todas as utilidades que a gente encontra no nosso dia a dia. E bom, basicamente era sobre isso a videoaula de hoje. E espero que você tenha gostado aí e muito obrigado pela sua atenção. Valeu!